Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito especialmente para você. Meu nome é Janaína e eu estou aqui mais uma vez para ajudar o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca, com as suas perguntas. E antes, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você quiser enviar para a gente a sua pergunta, mande um e-mail para teologia@icp.com.br. Muito bem, e agora chega de moleza, vamos para a nossa pergunta de hoje. E quem enviou a pergunta foi Márcia de Abreu, de Ilhéus, Bahia. Ela pergunta: o crente pode ouvir músicas do mundo? Então, professor? Márcia, quando você fala música do mundo, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Mas de repente tem alguém me assistindo. A Márcia, quando fala música do mundo, ela está falando música secular, ou seja, música que não é religiosa. É isto que a Márcia está falando. A música, Márcia, ela faz parte da nossa vida. A gente já nasce ouvindo música, cresce ouvindo música. Na escola nós aprendemos muitas canções. Eu mesmo tive o privilégio de servir o quartel e lá eu aprendi canções, hinos militares interessantíssimos. Era gostoso cantar ali com a tropa, dava muita emoção. Temos o nosso hino nacional, então tudo isso é considerado música secular, música que não é religiosa. Então tem música militar, música infantil, música regional. O nosso país, por exemplo, ele é muito rico em música. Nós temos no Brasil uma diversidade muito grande musical, excelentes cantores, tem os profissionais de música, pessoas que estudaram, fizeram faculdade de música, pessoas que ensinam canto, que ensinam tocar um instrumento, e a igreja, ela é rica nisso também. E quando as pessoas vão para a igreja, têm um encontro com Cristo, dependendo da região, tem um tipo de música também, um tipo de ritmo musical. Verdade é esta. E aí vem as letras das músicas religiosas, músicas para adorar a Deus. E voltando na sua pergunta, as músicas seculares não tem nada na Bíblia proibindo o crente a ouvir música. Veja que interessante, o livro Cantares de Salomão, olha o nome, já fala Cântico dos Cânticos. É um poema, uma música que Salomão faz para a Sulamita, a mulher amada. Veja que interessante. Claro que existe a interpretação alegórica do texto, mas se nós observarmos o texto na sua interpretação literal, Salomão fez aquele poema, aquela música para a mulher amada. Então nós temos no mundo secular músicas feitas também para uma mulher, falando do casamento, que é uma instituição divina. Tem música que vai falar da flora, ou seja, das plantas, tem música que vai falar da fauna, dos animais, músicas que vão falar do cosmos, do mundo. São músicas boas, músicas que você vê que mexem com a nossa alma. Agora, tem música, Márcia, que não convém nós cristãos cantarmos e nem ficar ouvindo. Músicas, por exemplo, que vão fazer apologia, ou seja, defender as drogas, o sexo fora do casamento. Músicas que, quando nós observamos a letra, nós vemos que aquilo não tem nada de Deus, que é uma coisa maligna.
E nós, humanos, Márcia, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os que nós devemos amar o nosso próximo é o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus, em primeiro lugar, adorar a Deus, e segundo, amar o nosso próximo. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado manchou as nossas vidas. Então todo ser humano tem virtudes e defeitos. Então nós vemos que tem música que o ser humano usa essa virtude, que são músicas que realmente mexem com a nossa vida, alegram a nossa alma e até nos edificam. Mas existem músicas que já foram feitas com esse lado caído do homem, que falam até de adoração a divindades pagãs. Então esta música não convém para nós cristãos. Nós não vamos cantar esse tipo de música. Agora tem música que não tem problema algum. Para não dizer que eu não citei nenhum texto para responder para você, eu vou citar a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo 12. Olha que interessante o que Paulo escreve, Márcia. Capítulo 6, versículo 12 da primeira carta aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. Tá vendo? Então esse seria um texto que nós poderíamos utilizar para falar sobre a música secular. Ou seja, eu posso ouvir tudo, eu posso cantar, mas tem coisa que não convém. Música que contraria a palavra de Deus. Então esse tipo de música não faz bem. Aí vai depender, Márcia, do discernimento espiritual de cada crente. Daí a importância de nos alimentarmos com a palavra de Deus. Existe uma programação, Márcia, que eu estava vendo outro dia na TV, que se chama assim: Você é o que você come. E como funciona? Eles pegam uma pessoa obesa e fazem um levantamento de tudo que a pessoa comeu durante a semana. Aí coloca sobre uma mesa. Meu Deus, até assusta, Márcia. Mas daí, o que eles fazem? Tiram tudo aquilo e muda a alimentação, que é o chamado dieta alimentar. E a pessoa passa a se alimentar de frutas, legumes, uma carne magrinha e outros alimentos que só fazem bem para a nossa saúde. Então a pessoa passa a fazer aquela dieta alimentar, começa a ganhar saúde, começa a emagrecer. Olha que interessante. Então, você é o que você come. Mesma coisa na nossa vida espiritual, Márcia. Nós somos aquilo que nós comemos. Se nós começarmos a ouvir músicas que defendem as drogas, o sexo fora do casamento, defendem a luta armada, defendem a rebelião. Então esse tipo de música, as armas, esse tipo de música não vai trazer crescimento para a gente. Vai atrapalhar na nossa vida espiritual. Agora, se nós ouvirmos uma boa música, eu mesmo, quando eu estou estudando, eu gosto de ouvir uma música clássica, só tocada, só instrumental. Eu gosto muito de violão clássico, Márcia. Então, muitas vezes eu estou estudando, eu estou ouvindo uma música clássica, só tocada. Isto faz bem, já é provado. A medicina já provou que esse tipo de música funciona como uma terapia, traz saúde para a gente, para a nossa alma, para o nosso interior. Então a música ela tem esse poder de mexer com a nossa alma. Agora, está mexendo com a nossa alma para o quê? O que aquela música está causando na gente? Aí entra o discernimento do texto que eu li. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então aí é o discernimento de cada um. Márcia, infelizmente, no nosso país, embora seja um país cristão,
Existem músicas que não têm nada a ver com a nossa fé, músicas que trazem prejuízo para as nossas vidas, que atrapalham o nosso crescimento. Então, concluindo a resposta da sua pergunta, o crente pode ouvir música do mundo, ou seja, música secular? Claro que pode, não tem nada na Bíblia proibindo. Agora é importante que você selecione o que você vai ouvir. Aí é o livre-arbítrio, você tem esta liberdade. Tá bom, Márcia? Claro que nós, cristãos que servimos a Deus, nós ouvimos mais músicas religiosas, músicas de adoração, louvores ao Senhor. Mas nada impede você estar assistindo um filme, aquele filme vai ter música. Uma propaganda na televisão, no rádio, sempre tem música. A música tá em tudo. Não fica uma coisa até sem graça. Tem dia até que eu gravo algumas aulinhas minhas, eu coloco até um fundinho musical. Nem tudo dá para fazer isso, mas tem hora que eu coloco, e não precisa ser necessariamente uma música evangélica, mas uma música de qualidade. Eu tomo todo cuidado quando eu escolho esse fundinho musical. Tá bom, Márcia? Então, não é pecado, tá? Nada, não encontramos na Bíblia proibindo o crente a ouvir música que não seja religiosa. Agora, é conveniente o crente ter discernimento e analisar o que está ouvindo. Eu tenho por costume, Márcia, quando eu estou ouvindo, por exemplo, uma música boa, norte-americana, em inglês, eu jogo no tradutor, na internet, para ver a letra da música. E tem músicas que têm letras maravilhosas, são poemas maravilhosos. Agora tem umas que a música, o som é bonito, mas a letra, misericórdia, aí eu já descarto. Tá bom, Márcia? Espero que eu tenha te ajudado. Quem enviou a pergunta foi Cristina Araújo, de Vila Velha, Espírito Santo. Ela pergunta: o dilúvio atingiu a Terra toda? Então, professor? Que o dilúvio existiu, esse já é um fato consumado. Nem mesmo os céticos negam a existência do dilúvio, porque já foi confirmado pela ciência. Existem provas de que o dilúvio ocorreu. Agora, entre nós evangélicos, entre os estudantes da Palavra de Deus, nós temos duas linhas teológicas, duas correntes de interpretação para responder a sua pergunta. Se o dilúvio foi local ou se o dilúvio foi global, abrangeu todo o planeta Terra. Veja, Cristina, a linha de interpretação que defende um dilúvio local, com base no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos de 17 a 24, quando o texto diz que todos os montes que haviam debaixo do céu foram cobertos, que toda a terra foi coberta pela água, e esse grupo diz que, do ponto de vista de quem estava olhando, realmente todos os montes foram encobertos. Até porque, naquela época, ainda não havia uma compreensão de que a Terra é esférica. Entendeu, Cristina? Então, do ponto de vista de quem estava olhando, realmente tudo foi encoberto pelas águas. Um outro argumento que, embora os estudiosos, a ciência tenha encontrado vestígios de dilúvio em outros continentes, ocorre que, segundo a ciência, já aconteceram na Terra outros dilúvios. Um outro argumento, Cristina, é que a população ainda não estava povoando todo o planeta.
Segundo essa interpretação, os habitantes ainda estavam naquela região, na região da Mesopotâmia, região entre rios ou até um pouquinho além, mas não era em todo o planeta. Logo, não haveria necessidade de um dilúvio global. Um outro argumento interessante é que a palavra hebraica para terra, Eretz, pode significar também país, um continente, um território, não necessariamente todo o planeta. Pode também, existe esta possibilidade, mas quando nós observamos um dicionário da língua hebraica, nós vamos ver estas possibilidades, estes significados para a palavra Eretz, palavra hebraica. Vamos para alguns argumentos daqueles que defendem um dilúvio global, que toda a terra foi coberta pelas águas do dilúvio. Usam o mesmo texto. O texto de Gênesis, capítulo 7, do verso 17 até o verso 24, onde fala que os montes foram cobertos, toda a terra, aí já traduz Eretz como a terra, como está em Gênesis 1 capítulo, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra. Ali é o globo, é o planeta. Então, terra ali deve ser interpretado, obviamente, como planeta. Então, os que defendem que a terra foi totalmente coberta pelas águas do dilúvio, usam este argumento, traduzem a palavra Eretz por terra, por globo, por todo o planeta. Também argumentam que quem pode garantir que não haviam pessoas habitando em outros lugares do planeta? É um argumento interessante. Um outro argumento é o do próprio texto. Olha, o texto está dizendo que todos os montes foram cobertos pelas águas do dilúvio. Todos os montes significa todos os montes do planeta. Entendeu? A verdade, Cristina, é que nós vamos encontrar teólogos, estudantes das Escrituras, pessoas piedosas, tementes a Deus, que defendem o dilúvio global, mas também nós vamos encontrar teólogos, pessoas tementes a Deus que defendem um dilúvio local. Para a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que é uma instituição de ensino interdenominacional, nós respeitamos as duas correntes de interpretação, porque elas não ferem a palavra de Deus e é um assunto secundário. Não alteram em nada as doutrinas fundamentais da nossa fé. Agora, um detalhe importante, Cristina, é que todas as pessoas, exceto a família de Noé, ou seja, Noé, sua esposa, Sem, Cã, Jafé e as suas esposas, 8 pessoas, exceto estas 8 pessoas, todas as demais morreram afogadas com as águas do dilúvio, independente do dilúvio ter sido global ou local. Isso nós não podemos abrir mão. Vou repetir, o importante é que todas as pessoas, independente do dilúvio ter sido global ou local, morreram afogadas com as águas do dilúvio, exceto uma família, a família de Noé. Noé, a sua esposa, Sem, a sua esposa, Cã e a sua esposa, Jafé e a sua esposa. 8 pessoas. E interessante, Cristina, que no capítulo 10 nós vamos encontrar a genealogia destas 3 famílias, dos 3 filhos de Noé, que nós chamamos o texto do capítulo 10 de tabela das nações, o surgimento das nações. Tá bom, Cristina? Então, recapitulando. Primeiro, que o dilúvio existiu, não existe dúvida. Até mesmo
as pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus são obrigadas a aceitar, porque a ciência já confirmou que o dilúvio existiu. Segundo, existem duas correntes de interpretação: os que ensinam que o dilúvio foi local e os que ensinam que o dilúvio foi global. Independente da corrente de interpretação, o importante é que todos concordam que, exceto a família de Noé, 8 pessoas, as demais, morreram afogadas com as águas do dilúvio. Tá bom, Cristina? A Bíblia foi alterada? Enviada por William do Carmo, de Goiânia, Goiás. E vamos para a resposta. William, nós sabemos que a Bíblia é formada de duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, com um detalhezinho em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, primeiro vamos ver se o Novo Testamento foi alterado. O Novo Testamento, William, foi escrito no 1º século depois de Cristo e, segundo os estudiosos, começa por volta do ano 50 e se encerra por volta do ano 90 do 1º século. Este é o período que o Novo Testamento foi escrito, os 27 livros. E naquela época não tinha imprensa como nós temos hoje, tudo era feito à mão, nós chamamos de manuscritos. E nós temos, William, mais de 5.000 manuscritos antigos, sendo que os mais antigos são datados do 2º século, depois de Cristo, obviamente. Logo, fica fácil saber se foi alterado ou não o texto do Novo Testamento. E por que é fácil saber, William? Porque é só pegar o texto que nós temos hoje, o Novo Testamento que nós temos hoje, e compará-lo com os manuscritos do 2º século. E os doutores do assunto, os eruditos, os especialistas nesta área, nesta ciência, chegaram à conclusão, quer dizer, isso é provado, independente de crer ou não nos milagres, no que está escrito. Eu estou falando de ciência, de profissionais da área, aí não entra a fé. E estes profissionais, doutores no assunto, já provaram que não tem alteração, não foi alterado o texto. Como eu disse, se nós temos manuscritos do 2º século, é só comparar com o que nós temos hoje e está resolvida a questão. Então, neste período do 2º século até agora, não foi feita nenhuma alteração nos textos sagrados que nós temos, exceto uma tradução, William, a tradução das Testemunhas de Jeová. Mas aí é um outro assunto, porque as Testemunhas de Jeová, ou seja, a liderança das Testemunhas de Jeová, que eles chamam corpo governante, aí sim, houve alteração do texto sagrado, mas para defender o ponto de vista do grupo. Por isso que nenhum erudito, nenhum cientista, conhecedor do assunto, assina o texto da tradução Novo Mundo. Mas tirando estes casos que houve alteração para defender um ponto de vista, as demais, que são a maioria, estão todas em conformidade com estes manuscritos mais antigos. Aí resta saber o seguinte: quem garante que estes manuscritos do 2º século contêm exatamente o que estava escrito nos manuscritos originais, que são do 1º século? Aí existe também técnica científica para provar. E de que forma isto é feito? Ora, se nós temos vários manuscritos copiados em diversas regiões,
por diferentes copistas e todos são iguais, logo saíram da mesma fonte. Sendo assim, William, os pesquisadores, os doutores, os eruditos chegaram à seguinte conclusão: que o Novo Testamento ele tem 99,5% de confiabilidade. Olha, 99,5%. E este 0,5% em nada altera a confiabilidade do Novo Testamento. Tudo isso que eu estou falando para você, William, nós colocamos na nossa Bíblia apologética com apócrifos. Se você tem a nossa Bíblia, você procura lá a confiabilidade do Novo Testamento. Está documentado lá. Agora, vamos para o Antigo Testamento. Os manuscritos mais antigos eram do 9º século depois de Cristo. Existia aí um hiato, uma diferença dos originais de mais de 1000 anos. Aí existia realmente uma dúvida, embora os estudiosos do assunto reconheciam que os judeus eram cautelosos, eram criteriosos nas cópias, mas existia essa lacuna. Ocorre, William, que em 1947 foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Foi um achado muito importante. Aí eles levaram para os laboratórios os cientistas, os especialistas no assunto, os eruditos, e foram checar aquele material. São centenas de fragmentos e encontraram um rolo do profeta Isaías datado de 100 anos antes de Cristo. Olha que descoberta importante. E foram comparar aquele rolo do profeta Isaías com o que nós temos hoje. E a ciência chegou à seguinte conclusão: 100% de exatidão. Logo, William, aquela lacuna que existia entre os manuscritos e os originais desapareceram, porque nessa descoberta do Mar Morto, que ocorreu em 1947, onde eles encontraram centenas de fragmentos e livros até completos, como eu citei aqui, o rolo do profeta Isaías, 100 anos antes de Cristo, provou a confiabilidade do Antigo Testamento, tudo isso que eu estou falando na língua hebraica, porque a Septuaginta, nós tínhamos manuscritos datados entre 4º e 5º século, mas eles estão na língua grega. Na língua hebraica, como eu disse, datava do 9º século. Mas, repito, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, todas as dúvidas foram eliminadas. Portanto, pode ficar tranquilo que a nossa Bíblia não foi alterada. E repito, William, esta confirmação não é feita só por religiosos, não. Até aqueles que não acreditavam na palavra de Deus, que procuravam encontrar falhas, tiveram de reconhecer a confiabilidade dos escritos sagrados, embora muitos não acreditam nos milagres, não acreditam no sobrenatural, mas o texto em si, a escrita, ela não foi adulterada, não foi alterada. Tá bom, William? Quem enviou a pergunta foi Juliana Maria Peixoto, de Florianópolis, Santa Catarina. Se a maçonaria não é religião, por que o ICP a classifica como uma seita? Então, professor. Primeira coisa importante é que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Os maçons são pessoas de bem, pessoas sérias. No meu trabalho, eu tinha um amigo maçom, muito gente boa, convivi muito com ele. Ele chegou até a me convidar
para ir frequentar a maçonaria, mas eu não quis. Bem, no meio político, por exemplo, tem muitos maçons, homens da sociedade, pessoas realmente sérias, de uma vida correta, frequentam, pertencem à maçonaria. Então, a maçonaria, enquanto instituição filantrópica, ou seja, que ajuda os mais necessitados, veja, por exemplo, os ideais da maçonaria: igualdade, liberdade e fraternidade. Não tem como ser contra esses ideais. Vou repetir: liberdade, quem não quer liberdade? Igualdade, né? A resolver essa questão do desequilíbrio social que nós vivemos. Uns não têm nada e outros têm tudo. Isso é um problema sério no nosso país. Então, quem não quer que esse problema seja resolvido? Todos nós queremos. E fraternidade. Viver em paz com o nosso povo, o povo brasileiro e povos de outras nações também. A fraternidade. Nós buscamos isso e isso é bom. Então, esses 3 ideais são belíssimos e são desenvolvidos na maçonaria. Bem, mas daí vem a questão da sua pergunta. Ora, se a maçonaria não é uma religião, como que o ICP classifica como seita? Veja, se nós observarmos os escritos da maçonaria, são documentos oficiais, escritos por maçons do grau mais elevado, do grau 33. Pessoas que estão lá, que representam a organização. Então vamos observar o que eles dizem sobre maçonaria e religião para poder respondê-la com mais precisão? Veja, sempre no rodapé tem a fonte. Então, o maçom dentro do templo maçônico, através da liturgia, cultua o grande arquiteto do universo. Então, esse é o breviário maçônico. Aqui tem o autor, tudo, a edição, tudo certinho. Bem, então veja, uma coisa interessante: para ser maçom, não pode ser ateu. Olha que interessante, tem que crer em Deus, que eles chamam de Gadu, que é a sigla de grande arquiteto do universo. Tá bom? Vamos em frente. A maçonaria pode ser uma religião no sentido estrito do vocábulo, isto é, na harmonização da criatura com o Criador. É a religião maior e universal. O contato com a parte divina é a comunhão com o grande arquiteto do universo, é o culto diante do altar dentro de uma loja ou no templo interior de cada maçom. Aí está a fonte aí. Então tá vendo, Maria? Não tem como desvincular a maçonaria da religião. Os próprios maçons, como eu disse, de grau elevado, grau 33, que é o último grau da maçonaria, consideram a maçonaria como religião. Mas o argumento que muitos maçons usam para dizer que não é uma religião é para atrair os religiosos. No caso, por exemplo, os evangélicos. Mas vamos para mais um documento. Neste mundo tão materializado, se faz necessário e com muita urgência apresentar a ordem maçônica sobre uma ótica mais sutil e mais esotérica, porque não basta que o adepto frequente a sua loja como se fosse um clube de serviço. Ele necessita de uma renovação espiritual, porque a sociedade e a humanidade estão clamando por socorro, e só os homens de formação espiritual poderão atender aos sucessivos apelos. Tá vendo? Não tem como desvincular a maçonaria da religião. Deixa eu ver se eu tenho mais um slide. Olha aqui, tenho mais um. Ainda que hoje em dia os maçons não deem à sua ordem o nome de religião, tem ela origem religiosa e faz obra religiosa, auxiliar seus iniciados e, por meio deles, o resto do mundo. Para muitos irmãos, a maçonaria é a única religião que tem professado. Então, a sua pergunta é: por que o ICP classifica a maçonaria como uma seita se ela não é religião? É religião, sim. E eu acabei de ler documentos
dos próprios maçons, da liderança da maçonaria. Todos os slides apresentados aí têm a fonte. Então a primeira questão está resolvida. A maçonaria é sim uma religião. E aí entra a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil desde 1983, ajudando a Igreja brasileira no ensino da Palavra de Deus e no combate às seitas heresias. Sempre quando eu falo de um movimento religioso, eu uso aquelas 4 operações básicas da matemática. A primeira é a adição. Então a maçonaria não tem como regra de fé exclusivamente a Palavra de Deus, como nós já aprendemos. Não. A maçonaria tem a Bíblia como mais um livro religioso. É mais um. Considera no mesmo nível que o Alcorão, com o livro de Mórmon e outras obras religiosas. Segundo, a maçonaria subtrai algo da pessoa de Jesus. Para a maçonaria, Jesus não é Deus. Ele é apenas um ser iluminado. Considera Jesus no mesmo nível que o profeta Maomé, que Pitágoras, Gandhi e outros homens. Então, para a maçonaria, embora elogiem Jesus, mas Jesus não é Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Terceira operação básica da matemática, a multiplicação. Na maçonaria, a salvação, a condição de alcançar a vida eterna é por meio das obras. Olha que interessante. E há divisão. Para a maçonaria, o único jeito de alcançar essa condição de iluminado é frequentando uma loja maçônica. Mas eu quero me deter numa questão que é o suficiente para você classificar a maçonaria como uma seita. A pessoa, para entrar na maçonaria, precisa confessar, assumir que é profana e que está nas trevas. Porque a maçonaria ensina que só lá existe a luz para iluminar a pessoa nesse campo espiritual. Então veja, confessar que é profana e que está nas trevas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha esse outro texto, Efésios capítulo 5, verso 8. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá vendo? Quem segue Jesus, que é o nosso caso, nós estamos na luz. Jesus é a nossa luz e nós não vivemos em uma situação profana. Não, não. Nós vivemos agora com Cristo, com o Evangelho. Então, como que eu posso negar isto para pertencer a uma organização secreta? Mas é só isso não, Maria. Veja como é feito o juramento, o que é dito pelo iniciante para tornar-se um maçom. Eu, aí a pessoa cita o nome, juro e prometo de minha livre vontade e por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um legítimo irmão, ou em loja regularmente constituída, nunca os escrever, gravar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para os homens. Amém. Tá vendo? É forte, não é, Maria Helena?
Este é o juramento. Qualquer pessoa que quer virar um maçom, tornar-se um maçom, obrigatoriamente vai fazer esse juramento. Mas será que esse juramento condiz com a palavra de Deus? Vamos ver? Mateus 5, verso 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Olha o que diz Tiago 5 e 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Mas tem mais, olha aí, João 18, verso 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada dizem em oculto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Tá vendo, Maria? Porque o ICP classifica a maçonaria como uma seita? Eu tenho aí no meu canal um playlist só sobre a maçonaria, mostrando vários pontos. Aqui na resposta eu fiz apenas um resumo, mas eu creio que é o suficiente para você entender por que o ICP classifica a maçonaria como uma seita. Veja, não tem sentido esse juramento que eu acabei de apresentar exigido para tornar-se um maçom. Quem enviou a pergunta foi José Maria Bezerra, de Campinas, São Paulo. Ele pergunta: Professor Antônio Fonseca, quem são os filhos de Deus mencionados em Gênesis, capítulo 6 e versículo 2? Vamos para a resposta. Gênesis, capítulo 6, versículo 2. Diz assim o texto: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então veja, José Maria, existem duas correntes de interpretação. Uma que diz que esses filhos de Deus são anjos decaídos, ela é adotada, por exemplo, pelas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que esses anjos tomaram forma humana e tiveram relações sexuais com estas belas mulheres. E daí nasceram gigantes. Então essa é uma corrente de interpretação. E realmente há essa possibilidade de interpretar filhos de Deus como anjos, mas nós não concordamos. E agora eu vou explicar por quê. Primeiro, existe uma disciplina na teologia chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. E uma das regras principais da hermenêutica é a regra do contexto. O que significa? É aquilo que vem antes e depois do texto. E muitas vezes o contexto pode ser a Bíblia inteirinha. Então, analisando o contexto, vamos observar o que a maior autoridade no assunto disse, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto está em Mateus, capítulo 22, versos 29 e 30. Vamos ver o que Jesus disse? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então está aí o primeiro motivo, porque nós não concordamos que são anjos decaídos. Segundo motivo, a alegação de que este relacionamento entre anjos decaídos com estas mulheres geraram gigantes não procede, porque o contexto nos mostra isso. Veja, José Maria, o versículo 4, diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois,
quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Portanto, essa alegação que este relacionamento gerou gigantes não procede, porque eles já existiam. O texto diz isto com todas as letras. Terceiro motivo por que não concordamos que estes filhos de Deus são anjos. Estes anjos seriam anjos decaídos, desobedientes. Portanto, não podem ser considerados filhos de Deus. Está vendo? Mais um motivo de não concordarmos que estes filhos de Deus sejam anjos. E entendemos que os filhos de Deus são a geração piedosa, os descendentes de Sete, porque eles invocavam o nome do Senhor. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 4, verso 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E tem outras citações como Noé também, que invocava o nome do Senhor. Então nós entendemos que estes filhos de Deus são pessoas piedosas, a linhagem setista, porque a linhagem cainita, que também tem a genealogia na Bíblia, não temia a Deus. Agora veja como é importante o contexto. Olha o que diz Hebreus no capítulo 11, versículos 5 e 7. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. E o 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, os filhos de Deus, assim como nós, somos filhos de Deus pela fé. Fomos adotados. Na verdade, quando nós aprofundamos mais no assunto, nós vamos aprender, isso é clássico no cristianismo, que Deus só tem um filho da mesma espécie, da mesma substância, Deus de Deus, que é Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, humanos, somos criaturas, os anjos também são criaturas de Deus. Agora, quando nós reconhecemos a nossa situação de pecadores e aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aí automaticamente, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Tá bom, José Maria? Portanto, nós entendemos que Gênesis 6 e 2, que os filhos de Deus são a linhagem setista, os descendentes de Sete, que temiam a Deus. E as filhas dos homens são descendentes de Caim, a linhagem cainita. Tá bom, José Maria? Quem enviou foi João Paulo Nonato, de Maceió, Alagoas. Ele pergunta, por que o ICP considera o adventismo uma seita? Pode explicar pra gente, professor? Antes de responder a sua pergunta, João Paulo, eu quero dizer que nós amamos todas as pessoas, nós respeitamos todas as religiões, eu mesmo convivo com pessoas de várias religiões. Então toda a nossa abordagem será no campo teológico, no campo das ideias, não é nada pessoal. Então se tiver alguém me assistindo que pertence ao movimento adventista, por favor, cheque direitinho as informações que eu vou colocar na tela, consulte o seu pastor, o seu líder religioso, porque o que eu vou apresentar para responder ao João Paulo são publicações oficiais da Igreja Adventista. Se algum desses documentos não tiver mais validade para os adventistas, por favor, me comunique pelo e-mail teologia@icp.com.br e eu faço aqui a retificação, tá bom? Bem, então vamos agora para a sua resposta. Por que
o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil desde 1983, sempre ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas e heresias, classifica o adventismo como uma seita. Eu sempre uso aqui uma técnica que nós herdamos do fundador da nossa instituição, do nosso ministério, o Dr. Walter Martin, um norte-americano que foi o maior apologista do século passado. Ele já está com o Senhor. E ele nos ensinou a olhar para qualquer movimento religioso. E por meio das 4 operações da matemática, as 4 operações básicas da matemática, nós conseguimos identificar se o grupo é uma religião que está realmente em conformidade com a palavra de Deus ou se é uma seita. As operações são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Primeiro, nós classificamos o adventismo como seita porque o adventismo considera os escritos da profetisa Ellen G. White como sendo no mesmo nível da palavra de Deus. Então eu vou colocar na tela o texto. Observe, João Paulo. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto desta inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do 7º dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. E sem qualquer constrangimento afirmam, ao passo que, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação, Velho Testamento, Novo Testamento e Espírito de profecia. Tá vendo, João Paulo? Para os adventistas, os escritos da Ellen G. White têm o mesmo valor que as Sagradas Escrituras. Então, para os adventistas, além da Bíblia, como regra de fé, eles também consideram como regra de fé os escritos da Ellen G. White, tá? E nós sabemos que a única regra de fé que nós temos, que o cristianismo histórico ortodoxo tem, é a palavra de Deus. Então veja, este documento é publicação do adventismo. Se eles mudaram, como eu disse, é só nos enviar um e-mail, se você for um adventista, que eu faço a retificação, tá bom? Segunda operação da matemática, a subtração. Os sectários diminuem alguma coisa da pessoa de Jesus. Então vamos para mais um texto, um documento do adventismo. Diz Ellen White: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo-o como seu. Mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Então, você viu, João Paulo? Para os adventistas, Jesus é o arcanjo Miguel. Ocorre que Jesus é Deus Todo-Poderoso, é Criador de todas as coisas, e Miguel é um ser criado, é um ser angelical.
Um outro detalhe importante, que Miguel, o arcanjo Miguel, não repreendeu Satanás. Mas Jesus no deserto, quando foi tentado, repreendeu Satanás. Tá vendo? Então, esse ensino não é bíblico. Portanto, os adventistas não passaram no segundo teste. Vamos para o terceiro teste, a multiplicação. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Tá vendo, João Paulo? Eles multiplicam a salvação. A salvação para o adventista depende da guarda do sábado, depende das obras. E nós sabemos que a salvação é de graça. A morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, foi completa. E a guarda do sábado faz parte da lei, portanto é obra. Tá vendo? Também não passou no terceiro teste. Vamos para o quarto e último teste, a divisão. Veja o que diz esse documento da Igreja Adventista, também escrito por Ellen White. Veja que interessante. Temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Tá vendo? A divisão, querem o monopólio, querem dividir a glória de Deus com a organização humana. Não aceitam a salvação em outras denominações. Acham que só eles são os donos da verdade. Você viu? E fazem um trabalho para conquistar ministros, pastores, líderes de outras denominações evangélicas, porque acham que só no adventismo tem salvação. Entendeu, João Paulo, porque a nossa instituição classifica o adventismo como uma seita e tem outras doutrinas. Por exemplo, os adventistas não acreditam na imortalidade da alma. Os adventistas não acreditam na existência do inferno. Todos esses assuntos eu também abordo numa matéria que eu trato exclusivamente do adventismo. Eu vou deixar para você o playlist aí na descrição. Se você puder, assista às aulas para você aprofundar ainda mais no assunto, tá bom, João Paulo? Mais uma vez eu agradeço a sua pergunta e mais uma vez eu digo, nós amamos todas as pessoas, toda a nossa abordagem é sempre no campo teológico e no campo das ideias, nunca pessoal. Então, se você é um adventista, pegue os textos que eu apresentei e confira na literatura produzida pela sua organização religiosa, tá bom? É com você, Janaína. A pergunta veio de Joana Barbosa, Florianópolis, Santa Catarina. Ela perguntou: por que as testemunhas de Jeová proíbem a transfusão de sangue? Sua palavra, professor. E antes de eu entrar na resposta propriamente dita da sua pergunta, deixa eu tecer um breve comentário de quem são as testemunhas de Jeová. Com certeza, ou você, ou um amigo, ou um vizinho, ou alguém que esteja me assistindo, já recebeu a visita de uma testemunha de Jeová. São pessoas educadas, pessoas do bem. Nós amamos todas as pessoas, as testemunhas de Jeová, os espíritas, os católicos, não importa a confissão de fé. Nós amamos todas as pessoas. Portanto, toda a minha abordagem será no campo das ideias, será no campo teológico. E tudo que eu apresentar, temos provas documentais. Se eu falar alguma coisa aqui e você ficar em dúvida, mas isso está escrito aonde?
nós enviamos para você o material, é só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Eu preparei alguns slides, Joana Barbosa, e eu vou apresentar rapidinho sobre quem são as testemunhas de Jeová. Então veja, o cristianismo histórico tem 2020 anos de existência. Nasce com o nascimento de Jesus, eu considerei o nascimento de Jesus, portanto, 2020 anos. Né? Vamos completar, ao terminar esse ano, 2021 anos. As Testemunhas de Jeová, o grupo nasce em 1872, portanto, tem 148 anos de existência. Agora veja que interessante, Joana. Não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, nós vamos encontrar no mundo milhares e milhares de pessoas que foram transformadas, que tiveram um encontro com Cristo, com Deus, só lendo a Bíblia. E por que isso acontece, Joana? Porque não existe a religião das Testemunhas de Jeová na Bíblia. O próprio fundador do movimento, Charles Taze Russell, escreveu que se uma pessoa deixar de ler os escritos da organização e ficar lendo só a Bíblia, a pessoa vai para as trevas. Olha o que ele escreveu. Não importa o quanto a pessoa leia a Bíblia, continua nas trevas. Só tem um jeito de sair das trevas: se seguir os ensinamentos da organização, da liderança das Testemunhas de Jeová. Então veja só a situação. Deixa eu apresentar mais um slide para você. Veja, no mundo nós temos 2,5 bilhões de cristãos, trabalhando com um número redondo para facilitar o aprendizado. 2,5 bilhões de cristãos. E Testemunhas de Jeová, nós temos no mundo 8,7 milhões, representado por apenas esse pontinho aqui, olha essa seta. Veja que é um número insignificante. E por que é importante esta informação, Joana? Porque as Testemunhas de Jeová, a liderança ensina que só existe um meio de um dia voltar a viver num paraíso aqui na Terra, se for testemunha de Jeová. Por que eu digo paraíso aqui na Terra? Porque dividiu o grupo em duas castas. É como na Índia, duas castas, dois grupos. Um grupo que tem o direito de habitar um dia no céu, que eles chamam a classe dos 144 mil, e as demais Testemunhas de Jeová irão habitar num paraíso aqui na Terra. E olha que interessante, para fazer parte dessa classe, dessa casta que um dia irá habitar no céu, precisa ter nascido até 1935. Porque em 1935, segundo a organização, encerrou esta possibilidade. Aí eu pergunto para você, Joana, onde nós encontramos isso na Bíblia? Não existe essa doutrina na Bíblia. Um outro detalhe importante, Joana, que a Testemunha de Jeová, ela não pode desenvolver um estudo, um raciocínio próprio com base nas Escrituras. Todo o seu ensinamento, o seu treinamento, a sua crença vem da liderança, que é chamado corpo governante. É um grupo com sede em Nova York, Estados Unidos. Eu tenho até uma imagem aqui que eu vou mostrar para você. Este grupo chamado corpo governante, esse grupo que determina toda a doutrina, todos os ensinos das Testemunhas de Jeová. Elas até são proibidas de lerem outras literaturas que não sejam as literaturas produzidas pelo grupo, pelo corpo governante. E este corpo governante, Joana, segundo as Testemunhas de Jeová, recebe alimento direto de Jeová, documentam e distribuem para as Testemunhas de Jeová do mundo todo. Funciona desta forma, totalmente centralizado. Como eu disse, a Testemunha de Jeová
não tem pensamento próprio. Tudo que ela ensina de porta em porta, de casa em casa, é porque ela recebeu aquela informação do corpo governante, que por sua vez esse corpo governante recebeu direto de Jeová o que era para ensinar para o grupo. Nós não vemos isso em lugar algum na Bíblia, esse tipo de administração centralizada. Bom, dito isto, vamos agora observar as proibições para chegar até a transfusão de sangue. Então veja, Joana, o que a revista Despertai, que é uma publicação do corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, de 1931. A vacinação é uma direta violação do eterno convênio que Deus fez com Noé depois do dilúvio. O que o grupo está ensinando, o corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová? Que a Testemunha de Jeová não deve tomar vacina. Então, o assunto que está na moda hoje, com essa pandemia, tem os contra a vacina. As Testemunhas de Jeová já foram contra a vacina, proibiam os fiéis de tomarem vacina. Agora, vamos supor que uma Testemunha de Jeová, obedecendo à liderança, recebe essa revista em casa, está dizendo que não deve tomar vacina, tem um filho, e não leva o filho a tomar vacina contra a paralisia infantil, porque ela vai obedecer, porque segundo o ensinamento que ela recebeu, o corpo governante, a liderança, recebe instrução, é um canal de Jeová para instruir o grupo. Então, uma pessoa obediente aos princípios desta religião não toma vacina, não deixou o filho tomar vacina. Muito bem. Aí, esse filho contrai a doença porque não tomou vacina e fica paralítico. É uma hipótese, tá? Então a criança ficou paralítica. Agora veja que interessante. Veja o que diz agora a Sentinela, que também é uma publicação da liderança de 1962. Seria, portanto, uma questão de decisão individual se a pessoa aceita tal tipo de medicamento ou não. Este ainda é o ponto de vista da sociedade sobre o assunto. Viu, Joana? Então, era proibido tomar vacina, os fiéis não tomavam vacina porque obedeciam o corpo governante e agora já está dizendo que não tem problema não, é uma questão individual, pessoal. Pode sim tomar vacina. Então veja, em 1931, proibição da vacina. Depois de 31 anos, liberação da vacina. Aí você já viu que não tem nada a ver com Deus, né? Porque Deus ia proibir, depois ia liberar. Agora, a questão é o seguinte, lembra daquela hipótese de uma pessoa que obedeceu, não vacinou o filho ficou paralítico? E agora, com a liberação? Quem é responsável pela situação da criança que ficou paralítica? Está vendo o problema desta religião? É que muitos que começam a seguir o movimento não têm mais acesso a estes documentos. Mas nós temos aqui no ICP. Mas é só isso? Não! Veja que situação. Sentinela de 1968. Deus permitiu que os humanos comessem carne animal e sustentassem suas vidas humanas. Será que isso incluía comer carne humana? Sustentar a vida de uma pessoa por meio do corpo ou parte do outro corpo humano, vivo ou morto? Não, isso seria canibalismo, costume repugnante a todas as pessoas civilizadas. Com este argumento, o corpo governante, a liderança das Testemunhas de Jeová, Joana, está dizendo que é proibido transplante de órgãos. É isso que o texto está falando. Era proibido para as Testemunhas de Jeová receber um órgão de outra pessoa. Agora vamos de novo para a nossa hipótese. Uma pessoa é testemunha de Jeová, obedece à liderança, o corpo governante, porque, segundo ela aprendeu, o corpo governante é o canal direto de Deus, recebe informação de Deus, escreve e espalha para o mundo inteiro. Então, Jeová proibiu o transplante de órgãos. Então, essa pessoa tem um membro lá da família que precisa de um rim, um transplante do rim.
e na família tem um doador compatível, mas como é testemunha de Jeová, não vai fazer o transplante. E essa pessoa vem a falecer, a que precisava do órgão. Agora veja que situação. A Sentinela de 1980, publicação do Corpo Governante. É bem conhecido que o uso de material humano para consumo varia desde itens menores, tais como hormônios e córneas, até órgãos maiores, tais como rins e coração. Não há nenhuma ordem bíblica que proíba especificamente receber outros tecidos humanos. Agora veja. Em 1967, proibição de transplante de órgãos. Depois de 13 anos, liberação de transplante de órgãos. 1980, só 13 anos depois, já foi liberado. Aí, Joana, pergunto, quem é responsável pela morte das pessoas que, obedecendo esse canal de comunicação direto de Jeová, o Corpo Governante, não usaram essa prática da medicina para salvar vida? O caso que eu citei para você, aquela família que tinha uma pessoa que precisava de um órgão, de um rim, e não fez porque obedeceu a organização, e de repente chega lá a revista, o alimento produzido pelo Corpo Governante, dizendo que pode sim utilizar esse recurso da medicina, o transplante de órgãos. Quem é responsável pela vida destas pessoas que morreram por obedecer à organização? Tá vendo que situação? Agora vamos para a resposta da sua pergunta. Levítico, capítulo 17, versículo 10. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo. Citam também Levítico 17:13 para proibir a transfusão de sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Aí citam o Novo Testamento, Atos 15, versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. No mesmo capítulo, verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Primeira coisa, Joana, estes 4 versículos citados pelas testemunhas de Jeová não estão falando de sangue humano. Aqui é sangue de animal. Não precisa nem ser formado em teologia para entender que os textos citados pelas testemunhas de Jeová estão fazendo referência a sangue de animal. Não tem nada a ver com sangue humano. Só esse argumento já derruba por terra essa doutrina das testemunhas de Jeová de proibir a transfusão de sangue. Repito, os textos estão falando de sangue de animal. Não tem nada a ver com sangue humano. Bem, em função dos textos que eu acabei de ler, as testemunhas de Jeová proibiram a transfusão de sangue em 1954. Então já faz aí 66 anos, vai completar 61 anos, porque aqui está 2020. Agora, até quando elas vão proibir? Então veja, Joana, as testemunhas de Jeová entendem que a alma da pessoa é o próprio sangue da pessoa. Mas isso não é verdade. A palavra alma na Bíblia tem mais de um significado. É uma palavra polissêmica. Assim como a palavra vela. A palavra vela é polissêmica. Pode ser vela de navio, pode ser vela de carro, pode ser vela de acender em casa para iluminar. Palavra polissêmica é palavra que tem mais de um significado. E a palavra alma também tem mais de um significado. Pode significar sangue? Até pode. Vai depender do contexto. Só que elas dogmatizaram a palavra. Então, para a testemunha de Jeová, o sangue é a alma da pessoa. Por isso que elas proíbem a transfusão de sangue. Está entendendo?
Não é o nosso caso. Para nós cristãos, do cristianismo histórico ortodoxo, quando a pessoa morre, a pessoa sai do corpo. Ali só fica a parte material da pessoa e ela vai para algum lugar, como está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 27. Como aos homens está ordenado a morrerem uma única vez, segue depois o juízo. Como as testemunhas de Jeová não acreditam na imortalidade da alma e ensinam que o sangue é a alma da pessoa, então daí, como é que vai tirar o sangue de uma pessoa, a alma de uma pessoa e colocar em outra pessoa? É assim que elas interpretam. E em função disso, pessoas morrem, porque não usam desta prática da medicina que tem salvado tantas vidas, esse procedimento. E não existe maior amor do que dar a vida para outra pessoa. Quando nós doamos sangue para uma outra pessoa, nós estamos salvando uma vida. Não tem nada a ver com alma. Mas em função dessa interpretação, já faz 66 anos que elas proíbem. Agora vem a pergunta, Joana. Se elas proibiram vacinação, depois liberaram. Proibiram transplante de órgãos, depois liberaram. Quem garante que não vão liberar a transfusão de sangue? Entendeu, Joana? Então esta é a situação desse grupo religioso. E não esqueça daquilo que eu falei no começo. Não existe uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, porque não tem esta religião na Bíblia. Mas você vai encontrar milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Tá bom, Joana? Quem enviou a pergunta foi Maria Aparecida de Oliveira, de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Ela pergunta: quem deixar de pagar o dízimo perde a salvação? É com você, professor. Primeiro, Maria, temos duas coisas distintas na sua pergunta: salvação e dízimo. Vamos falar do que realmente é importante primeiro, Maria. Salvação. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo, Maria Aparecida? A salvação é de graça. E dízimo faz parte das obras. Então a salvação não tem nada a ver com o dízimo. Olha que interessante. E a salvação, Maria, ela é dividida em três partes: a justificação, a regeneração e a santificação. Sem esses três elementos, não existe salvação. Vou repetir para você, Maria: justificação, regeneração e santificação. O que é justificação, Maria Aparecida? Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa fica doente, procura um médico, passa por uma consulta e o médico dá um atestado, vamos dizer, como exemplo, de 3 dias. Então essa pessoa entrega o atestado na empresa onde trabalha, fica em casa 3 dias e a empresa não pode descontar nada daquela pessoa, Maria, porque ela estava doente e o médico justificou, atestou. Olha que interessante. Mesma coisa a justificação. Nós somos pecadores. O vírus do pecado está dentro da gente. Se falar que não peca é mentiroso. Olha, então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue santo para pagar o preço do nosso pecado. Portanto, nós somos justificados diante de Deus Pai
por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu? Veja que aí não tem nenhum elemento da nossa parte. Tudo, 100% foi feito por Jesus na justificação. Eu não preciso fazer mais nada. Senão, Maria, nós vamos cair no legalismo, nas obras. Entendeu? Agora vamos para a regeneração. A regeneração, Maria, também é sobrenatural. Vem de Deus. É Ele quem nos regenera por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores. Então, quando a pessoa é impactada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e a pessoa reconhece que é pecadora e aceita a justificação, aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ela é salva, Maria. Então veja que este segundo elemento da salvação também vem de Deus, não é nosso. E o terceiro elemento, Maria, a santificação. A santificação também vem de Deus, não é nossa. Eu não me auto-santifico. São três coisas que nos santificam, Maria. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo que habita em nós nos santifica. E a palavra de Deus, Maria. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos alimentamos da palavra de Deus, ela vai nos santificando. E estes três elementos da salvação, estas três partes da salvação, Maria, elas acontecem instantaneamente e também paulatinamente. Veja um exemplo, Maria, de salvação instantânea. O ladrão arrependido, ele foi justificado, foi regenerado e foi santificado. Por isso que ele foi salvo naquele diálogo que ele teve com Jesus. Porque nós vimos no seu diálogo que ele estava arrependido quando ele chama a atenção do outro colega dele e quando ele pede para Jesus lembrar dele. Então veja que este processo ele é simultâneo. Então quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando recebe o Espírito Santo e entende que é pecadora, reconhece que é pecadora e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a pessoa é salva, Maria. Após isso, Maria, a pessoa continua caminhando na fé cristã, continua seguindo Jesus. Bem, mas e a questão do dízimo, que é a questão que você, pelo que eu vi, está preocupada? Maria, o dízimo foi instituído na lei e nós vivemos na graça. E agora, regenerado, quando a pessoa nasce de novo, então, Maria, a pessoa sente prazer em contribuir para a obra de Deus, para manter a obra de Deus. Isto é bíblico, manter a obra de Deus, mas sempre voluntário, nada imposto, Maria. A contribuição para a obra de Deus é sempre voluntária. Agora, existem, e a maioria das denominações tem como tradição contribuir para a obra do Senhor com dízimos e ofertas. Mas existem também denominações que só contribuem com ofertas. Não importa como a pessoa contribui, o método de contribuir não importa. Agora, o que importa é contribuir com alegria para a obra de Deus. Então, Maria, nós contribuímos não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. Tá bom, Maria? Quem enviou a pergunta foi Raquel Alves Pereira, de Caxias do Sul,
Rio Grande do Sul. Ela pergunta: a Igreja Tabernáculo da Fé é uma seita? Então, professor. O movimento denominado Tabernáculo da Fé é uma seita. E um dos motivos, Raquel, é porque o grupo nega uma doutrina fundamental da fé cristã, a doutrina da Santíssima Trindade. Para facilitar a minha resposta, Raquel, eu vou apresentar alguns slides, sendo 2 deles documentos oficiais da denominação Tabernáculo da Fé. Vamos lá. Sempre embaixo, Raquel, eu coloco a fonte, tá? Depois eu vou deixar esse material disponibilizado no nosso site. Então diz assim: Deus precisa de homens que queiram sofrer pelo seu nome, não pelo nome Trindade. O que tem Roma de Deus? E, no entanto, os protestantes estão unidos com ela através da doutrina da Trindade. Então veja, Raquel, primeira acusação que o grupo faz contra o cristianismo histórico ortodoxo é a crença na doutrina da Trindade. O grupo chega a ensinar, por meio da sua liderança, documentos, que crer na doutrina da Trindade é ter a marca da besta. Veja que situação. Então isso nos dá o direito de responder, lógico, de maneira educada, mas sempre com provas documentais e com as escrituras. Primeira coisa importante, Raquel, a palavra Trindade não tem na Bíblia, não consta na Bíblia esta palavra. Ela foi desenvolvida por volta do ano 160 a 220 depois de Cristo por Tertuliano. E qual é a definição dessa palavra? É a crença em um único Deus, e encontramos neste Deus, nesta divindade, 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que significa a palavra Trindade. E um argumento interessante, que também é usado pelas testemunhas de Jeová, que elas não acreditam na Trindade e o Tabernáculo da Fé da mesma forma, porque a palavra não tem na Bíblia. Agora veja que interessante, a palavra onisciente também não se encontra na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia. Agora, o fato desse termo onisciente não se encontrar na Bíblia, significa que Deus não é onisciente? Claro que não. Lógico que Deus é onisciente, lógico que Deus é o único ser que conhece os nossos pensamentos. Então, o fato de não ter um termo na Bíblia, uma palavra técnica, não significa que a doutrina não exista na Bíblia. Então, agora vamos para o segundo slide. Mas dirá você, em São João 14, versículo 23, está escrito: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará, e viveremos e faremos nele morada. Não pense em 3 pessoas, mas em 3 ofícios. Então veja, o grupo denominado Tabernáculo da Fé é unicista. Não crê na doutrina da Santíssima Trindade. Então, o que é ser unicista? Esta heresia surgiu logo nos primeiros séculos da fé cristã. Uma doutrina herética que ensina que na divindade só existe uma pessoa. Veja que interessante. Então, unicismo, só uma pessoa. E que esta pessoa, que é Deus, ora se manifesta como Pai, ora como Filho ou como Espírito Santo, mas é só uma pessoa. Veja que interessante. Esta é uma heresia. Antes, Raquel, vamos entender o que é uma pessoa. Nós já aprendemos, eu já ensinei, as 3 faculdades da personalidade da pessoa: intelecto, emoção e vontade. Então, todo ser que tem estas 3 faculdades é um ser pessoal. Daí, os animais não serem
seres pessoais, porque não tem estas três faculdades. Quer ver? Por exemplo, Satanás é um ser pessoal. Ele tem intelecto, ele tem emoção e tem vontade, mas ele é um ser espiritual. Ele não tem um corpo físico como o nosso. Então o que nós já aprendemos? Que para ser uma pessoa não necessariamente precisa ter corpo físico. Por exemplo, Deus é um ser espiritual, mas é um ser pessoal. Então, a questão aí é a seguinte: o unicismo ensina que só existe uma pessoa na divindade. Nós ensinamos que existem três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quem nega essa doutrina, nós classificamos como herege e o grupo como seita. Então vamos para a palavra de Deus agora. Mateus 3:17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, Raquel, alguém estava falando. O texto diz isto: Jesus recebe esta voz e Mateus registrou. Será que ali era uma farsa? Não, tem mais textos. Olha que interessante. Mateus 17, verso 5. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Independente, Raquel, de estudar teologia, qualquer pessoa, quando lê esse texto, vê que tem alguém falando com alguém. Ou seja, nós vemos aí, no contexto, duas pessoas distintas: a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O texto é claro, mas vamos ver mais alguns textos. João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ora, Jesus está falando com o Pai. Ele não pode estar falando com ele mesmo. Não pode, o texto é claro. Essa é uma questão até gramatical, elementar da língua. Independente de ter formação teológica, Jesus está falando com alguém. Vamos em frente? Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Só até aí é o suficiente. Então Jesus está na cruz e está pedindo para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Ora, Jesus estaria então falando com ele mesmo? Se for aceitar o que ensina o unicismo, uma única pessoa na divindade, fica sem sentido o texto. Mas vamos em frente. Lucas 23, verso 46. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Tá vendo, Raquel? Duas pessoas nós já localizamos: a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Estas duas pessoas têm as faculdades da personalidade. O Pai tem intelecto, claro, super inteligente, não existe inteligência igual. Tem emoção, fica irado, nós encontramos na Bíblia falando da ira de Deus. E tem vontade. Jesus diz em João 5,17: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tá vendo? E Jesus também tem estas três faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Então você viu que são duas pessoas distintas: a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Mas vamos em frente. Atos 13:2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ora,
O texto está falando que foi o Espírito Santo que disse. Portanto, o Espírito Santo também é um ser pessoal. Tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Eu vou deixar aí na descrição a aula que eu trato só da personalidade do Espírito Santo. Tá bom, Raquel? Eu vou deixar aí, qualquer dúvida, depois você dá uma olhadinha. Agora nós vamos ver as 3 pessoas. Olha que interessante esse texto. Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tá vendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. Senão não teria sentido esse texto. Tá vendo? Por que o unicismo é uma heresia? Existem outras heresias, mas eu só quero trabalhar com essa hoje, na minha resposta, que é o suficiente para provar que Tabernáculo da Fé, o grupo denominado Tabernáculo da Fé, é seita. Tá certo? Vamos em frente. Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está vendo, Raquel, as 3 pessoas da Santíssima Trindade neste único texto? Seria isso um teatro armado por Jesus, uma farsa? Não, qualquer pessoa, como eu disse, Raquel, independente de estudar teologia, quando lê esse texto, vê 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Mas vamos em frente. Este texto ele é importante, é o texto áureo do povo judeu, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja, só existe um Deus, certo? Um único Deus. Nisso não se discute. Então nós somos monoteístas porque nós cremos em um único Deus. E o grupo Tabernáculo da Fé também é monoteísta, porque crê num único Deus. Até aí tudo bem. Mais um texto provando isso. Isaías 43:10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Portanto, nós também cremos que existe um único Deus. Aliás, esse versículo também combate a heresia das testemunhas de Jeová, que classificam Deus com letra maiúscula, Jeová, e o Filho com Deus com letra minúscula. Só existe um Deus verdadeiro, não tem Deus. Nenhum se formou antes dele, nenhum depois haverá. Então só tem um Deus. Então nós cremos que só existe um Deus também. Porém, olha o detalhe, nós encontramos na divindade em Deus 3 pessoas distintas. Olha que interessante. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus, olha, tá vendo, Raquel? Está no singular, ó. E disse Deus, só tem um Deus. Agora aqui é plural, olha. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ora, por que façamos? Se só tem um Deus, farei, seria, não é isso? Farei o homem à minha imagem e semelhança. Não, façamos o homem a... Então, exige mais de uma pessoa. Mas não está de forma explícita, clara. Está implícita, mas tem mais de uma pessoa. Eu não sei se são 2, se são 3, se são 10. Mais de uma pessoa eu sei que tem. Agora veja como a Bíblia é maravilhosa, Raquel. Vamos agora para o Novo Testamento. Olha que interessante e que importante.
Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pronto. Então Deus é Pai, uma pessoa, Pai. Então nós cremos em um único Deus e Ele é Pai. Concorda? Agora veja que importante este outro texto. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ora, Raquel, Filipenses 2:11 diz que o Pai é Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz que o Filho é Deus. Já são duas pessoas. Tá vendo? Façamos lá de Gênesis. Então já achamos duas pessoas. Agora veja esse texto que importante. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, Raquel, Pedro fala que ele mentiu para o Espírito Santo. Depois fala no verso 4 que ele mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Tá vendo? Então, definição de Trindade. Palavra técnica. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na Santíssima Trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. E muitos outros textos que eu poderia apresentar. Entendeu, Raquel? Por que o movimento denominado Tabernáculo da Fé é uma seita? Porque ensina que só existe uma pessoa na divindade. Eu acabei de mostrar para você, biblicamente, três pessoas na divindade. Portanto, nós cremos em um único Deus. O grupo Tabernáculo da Fé também crê em um único Deus. Porém, nós encontramos na divindade três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já o grupo Tabernáculo da Fé ensina que não são três pessoas, mas uma única pessoa. Mas não pode, porque eu mostrei para você que são três pessoas na divindade. Então veja que não precisamos nem estudar mais o grupo, porque já está na galeria das seitas, porque nega uma doutrina vital, fundamental do cristianismo histórico ortodoxo, a doutrina da Santíssima Trindade. Tá bom, Raquel? Quem enviou a pergunta foi Marisa Rodrigues de Almeida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: por que o ICP não considera a Congregação Cristã no Brasil uma seita? Então, professor? Então vamos para a resposta. Por que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, não considera a Congregação Cristã no Brasil como uma seita? Bem, eu já tenho ensinado aqui, Marisa, em outras aulas, uma técnica que nos ajuda a identificar uma seita. Esta técnica, quem trouxe para a nossa instituição foi o Dr. Walter Marty, foi quem fundou o ICP no Brasil. Ele foi considerado o maior apologista do século passado. Ele já está com o Senhor, mas nos trouxe esse ensinamento muito importante, esta didática. Então ele nos ensinou a identificar uma seita por meio das 4 operações básicas da matemática. São elas: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Com estas 4
operações básicas da matemática, nós conseguimos olhar para qualquer grupo religioso e saber se é uma igreja verdadeira, uma igreja do Deus vivo, ou se é uma seita. Então nós vamos testar agora a congregação cristã no Brasil com esta técnica. Então, primeiro, adição. Marisa, é uma característica das seitas acrescentar algo à palavra de Deus. Por exemplo, por que o ICP classifica o adventismo como uma seita? Porque para os adventistas, os escritos da profetisa Ellen White têm o mesmo valor que as escrituras. Eles consideram os escritos da Ellen White como canônicos, como inspirados por Deus. Por isso que nós consideramos uma seita. Veja o Espiritismo. Embora os espíritas também citam textos da Bíblia, mas eles seguem os escritos do Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, onde ele ensina a prática da necromancia, que é consultar quem já morreu. Ensina também a reencarnação, e a Bíblia nos ensina a ressurreição e também nos proíbe consultar quem já deixou este corpo. Não há esta possibilidade de consultar os mortos, por isso é classificado como seita. Agora vamos ver a congregação. Sempre quando nós pesquisamos um movimento religioso, a nossa instituição observa a confissão de fé, o cremos da instituição. E nós temos aqui no ICP a confissão de fé da congregação. Então, voltando na primeira operação da matemática, a adição. Vamos ver o que a congregação cristã, o que a confissão de fé do movimento ensina sobre a Bíblia. Eu tenho aqui, e vou pôr na tela, um dos itens da confissão de fé da congregação. Olha que importante. É o primeiro item. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eles fazem algumas citações. Então veja, a congregação cristã no Brasil não acrescenta nada à palavra de Deus. Ela tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Portanto, passou no primeiro teste, a adição. Mas tem ainda mais 3 operações. Tem a subtração, a multiplicação e a divisão. Então vamos para a subtração. Veja, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Elas subtraem algo de Jesus. Para a testemunha de Jeová, Marisa, Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus de segunda categoria. Para a maçonaria, Jesus é apenas um líder religioso, não é considerado como Deus verdadeiro. Agora, será que a congregação cristã subtrai algo da pessoa de Jesus? Vamos ver o que diz a confissão de fé do movimento? Vamos ver o que diz aqui a confissão de fé. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí traz aqui algumas referências. Veja o 3º artigo. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, 2 naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Tá vendo, Marisa? Então a congregação cristã no Brasil aceita Jesus Cristo como Deus verdadeiro, defende
a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina negada pelas seitas. Então, a congregação cristã no Brasil passou pelo segundo teste, a subtração. Agora, vamos para o terceiro elemento da matemática, a terceira operação básica da matemática, a multiplicação. É característica, Marisa, das seitas acrescentar algo à salvação, multiplicar, colocar mais elementos para que a pessoa seja salva. Veja, por exemplo, o caso dos adventistas. Para conseguir a salvação no adventismo depende da guarda do sábado. Então depende de obra. Veja as testemunhas de Jeová. Para conseguir um dia habitar num paraíso na terra, depende de obra. Por isso que a testemunha de Jeová vai de casa em casa levando a sua literatura, porque ela acha que para conseguir a salvação depende disso. Veja os espíritas novamente. Por que os espíritas realizam obras? Porque acreditam que realizando obras na reencarnação nascerão novamente, sempre melhorando, até chegar à condição de iluminado. Então, para as seitas, não depende só de Jesus para ser salvo, depende também das obras. Mas vamos ver o que ensina o cremos da congregação, a confissão de fé da congregação cristã no Brasil? O 5º artigo. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que salvação, redenção, tá vendo? Aí eles trazem citações bíblicas. Então, Marisa, a salvação na congregação, nesta denominação, também é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Então veja, a congregação passou no terceiro teste. Agora falta só mais uma operação, a divisão. As seitas querem o monopólio da salvação, querem dividir a glória de Deus com a organização humana. É o caso dos adventistas, porque eles acham que só lá tem salvação. Você sabia que as testemunhas de Jeová também ensinam que só lá a pessoa consegue alcançar a salvação? O mormonismo é a mesma coisa, Marisa. Só consegue a salvação quem é mormon, ou seja, monopolizam a salvação. Será que a congregação ensina isso? Tem o monopólio da salvação? Vamos ver o que ensina a confissão de fé da congregação. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador. Olha aqui, o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Então, entendeu, Marisa, porque a nossa instituição não classifica a congregação cristã no Brasil como uma seita? Por quê? Porque as suas doutrinas estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu sei que daí vem aquele comentário, Marisa. Mas eu conversei com o irmão da congregação e ele falou isso, falou aquilo. Mas isso acontece também em outros movimentos, Marisa. Por exemplo, as Assembleias de Deus. Eu cresci lá. Houve um tempo que os membros confundiam costume com doutrina. Por exemplo, a proibição de ter televisão. Já houve isso na Assembleia de Deus, mas não está no estatuto da denominação. Isso não consta na confissão de fé. Quer ver uma outra coisa? A questão do dízimos e ofertas. As igrejas evangélicas brasileiras, a maioria, tem por tradição dizimar. A congregação tem por tradição ofertar. E aí?
Não tem problema, porque não é uma doutrina fundamental do cristianismo. Não consta no cremos nem dos batistas, nem dos metodistas, nem dos presbiterianos, nem dos assembleianos. Nenhum movimento ortodoxo histórico consta na confissão de fé esta prática, porque é uma tradição. Então, se a denominação tem por tradição dizimar, outra denominação tem por tradição só ofertar, não tem problema, porque isto não tem nada a ver com salvação. Entendeu, Marisa? Então, sempre quando nós vamos observar o movimento religioso, nós precisamos ver o documento oficial do movimento, nós precisamos ver a confissão de fé do movimento. E ela tem este estatuto, um estatuto genuinamente bíblico. Por isso que a congregação não é uma seita, é uma igreja que serve a Deus, como muitas outras denominações. Portanto, Marisa, se você faz parte do movimento, continue lá servindo a Deus. Se Deus te chamou lá, continue lá, porque lá, com certeza, você será bem alimentada com o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Tá bom, Marisa? Muito obrigada, professor! Agora você já sabe. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixa seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!